2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Nós conhecemos a história de quando o Senhor ordenou Moisés levantar uma serpente de bronze no deserto, para que todo aquele que tivesse sido envenenado pelas picadas das serpentes pudesse ser sarado. E é claro que associamos essa passagem como uma figura que aponta para a obra do Senhor Jesus. O Deus que se fez carne e que foi reconhecido em figura humana, foi levantado da terra para que toda a humanidade pudesse ser curada do veneno do pecado. E é isso que o próprio Senhor Jesus diz em uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia, João 3, 14 a 16. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é diante desse contexto que chegamos nessa curiosa passagem de 2 Reis, onde ficamos sabendo que os filhos de Israel passaram a queimar incenso e a adorar a serpente de bronze. Mas quando o rei Ezequias iniciou um avivamento espiritual, ele condenou essa prática. E da mesma forma que ele destruiu o poste ídolo e os altos, ele também destruiu a serpente de bronze que Israel adorava. E uma dúvida talvez possa surgir em você e em mim sobre essa figura. Porque se a serpente de bronze ela é um tipo de Cristo, por que Deus condenou o seu culto e a sua adoração? Como podemos entender o significado dessa situação em que a serpente de bronze foi destruída? Para tentar responder essa pergunta, penso que precisamos entender como funciona a mecânica fundamental das religiões. Imagine uma pessoa que deseja se relacionar com uma entidade. Naturalmente, essa pessoa vai buscar compreender quais são os ritos e os cultos que ela precisa prestar para receber o bem ou, em muitos casos, para não receber o mal de quem ela entrega sua devoção. Então ela vai até um templo, um monte, uma encruzilhada, um terreiro e presta suas oferendas, realiza os seus sacrifícios e faz os seus votos. Mas perceba, a entidade fica lá e a pessoa fica aqui. É a pessoa que define e escolhe quando ir até o local considerado sagrado para consultar ou adorar essa tal divindade. Sendo assim, o homem sempre continua no centro, decidindo os meios, a forma e os critérios em que ele estabelecerá o contato com a dimensão espiritual. Me parece que tal prática pode acontecer na nossa experiência com Cristo também. Nós vamos até um local e nós achamos que o Senhor Jesus estava ali a semana inteira, nos esperando, ansioso para ouvir nossas músicas, receber nossas ofertas e assistir à nossa performance. E depois então vamos embora desse local e o deixamos ali sozinho, aguardando o nosso próximo culto para ele. Fazendo assim, o reduzimos a um ídolo, usado e acionado por nós quando desejamos, e na maior parte do tempo, ele está muito distante do nosso cotidiano e do nosso coração. Assim como aconteceu com Israel, de vez em quando queimamos incenso para ele e nos lembramos de alguma coisa boa que ele fez por nós lá atrás, há muito tempo, num passado distante. O único Deus, eterno e real, aquele que criou e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, jamais aceitará tal relação. Deus não está ali e eu aqui. Deus não habita em nenhuma casa feita por mãos humanas, mas Deus habita dentro de nós por meio do seu Espírito Santo. E agora estamos unidos em Cristo para sempre. Ele é Deus, Ele é o centro e não o homem. Não é Ele, Deus, que existe para me servir, sou eu que existo para servi-lo. Não é Deus que está à minha disposição, sou eu quem estou à disposição dele. Sendo assim, é o Senhor Jesus que me aciona e me usa conforme a sua perfeita vontade. Penso que ele deixou isso absolutamente claro quando fez nenhum rodeio e deixou isso absolutamente explícito para os seus ouvintes em Lucas 14, 26, quando ele diz: se alguém deseja seguir-me,
e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quando somos reavivados pelo poder de Deus, todos os ídolos são destruídos, até mesmo aqueles que aparentam nos levar ao próprio Deus. Isso porque vida cristã não é uma vida aprimorada por meio de práticas religiosas. Vida cristã é uma vida substituída, onde o próprio Senhor Jesus vive em mim e eu vivo por meio dele. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 1 João 4,9.